Olá, ouvintes. Aqui é o Antônio e sejam bem-vindos ao ERGS Podcast, o podcast que conecta vocês às políticas públicas. E, é claro, as histórias que comovem a agricultura em suas vidas. E eu sou o Emanuel e hoje, nesse novo episódio do EGS Podcast, o nosso programa vai ser sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNFC. Voltando aqui, passando a palavra para o Antônio. E para não falarmos apenas de leis e burocracias, convidamos aqui dois agricultores que viveram na pele a angústia de não ter a terra e a alegria do recomeço. Com a gente, o Eduardo e a Lauren. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, é bom demais poder compartilhar minha história com o crédito fundiário. Muito obrigada pela oportunidade, é uma alegria dividir essa experiência com vocês. Nós que agradecemos por vocês terem tirado um tempo para virem aqui, né? Mas antes de mergulharmos nessas histórias inspiradoras, vamos entender em detalhes como o Programa Nacional de Crédito Fundiário funciona na prática. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma política pública do governo federal, vinculada também ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. Ele nasceu para resolver uma questão histórica: o acesso à terra para quem quer e sabe trabalhar, mas não tem capital para comprar. É uma linha de crédito complementar à reforma agrária tradicional. É isso mesmo, Emanuel? E é isso mesmo, né, Antônio? Concordo em tudo, cara. Mas lembrando, ressaltando que o programa passou por várias atualizações até hoje, né? Ele hoje está bem estruturado para todas essas mudanças e ele atende a diferentes perfis, né? Como é que foi a forma que você acessou o programa, Eduardo? Sim, pelo exemplo, eu acessei pelos trabalhadores sem terras, mas quais são os outros públicos que se encaixam nele? Bom, o público-alvo são trabalhadores sem terra, assim como vocês, mas também tem os meeiros, os poceiros, os arrendatários ou até mesmo os filhos de agricultores que queiram permanecer no campo, que a faixa etária varia de 18 até 65 anos. E também tem os jovens, né, pelo qual eu entrei. Ah, sim, né? Os jovens, eles, a partir dos 16 anos, caso emancipados, eles também vão poder ter acesso, né? Além disso, é preciso comprovar 5 anos de experiência, atividade rural, nos últimos 15 anos. Mas, assim, quais documentos que precisa ter para acessar, né, o programa? Porque o mais importante é os documentos, né? Sem os documentos você não acessa. Bom, os documentos são bem simples, né? A lista inclui o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, CPF, identidade, comprovante de residência e documentos que comprovem a experiência rural, como guias de produtor, contratos de arrendamento e notas fiscais. Ah, e o imóvel que será comprado também precisa de documentação em ordem. Certidões atualizadas, CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e o georreferenciamento da área. Aí entra um parceiro muito importante, que é o sindicato. É, Antônio, realmente, concordo tudo contigo de novo, cara. Mas, assim, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais vale destacar que ele é um baita de um agente de suporte, auxilia em várias elaborações de projetos, fora na questão de organização da parte documental, assistência técnica também é muito importante. Mas a respeito das linhas de funcionamento, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. São duas linhas, Emanuel. A primeira é a linha geral, que para agricultores com renda anual de até R$ 56.000 e patrimônio de até 140 mil. O valor financiado pode chegar a 280 mil, com 25 anos para pagar, 36 meses de carência, mas os juros caem para 0,5% ao ano e ainda há um bônus de adimplência de 40%. Nossa, são um estímulo enorme para a sucessão familiar no campo. Tá, beleza, até eu entendi, mas o processo em si ele é rápido ou ele é burocrático? Naturalmente, essas coisas são burocráticas, né? Mais ou menos, né, Manuel? O processo é bem burocrático. Como toda aquisição de terra, leva no mínimo 6 meses. Depois que a documentação está pronta, o projeto passa pela aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. E ainda não podemos esquecer que ele passa pela análise do Ministério do Desenvolvimento Agrário também, né? Verdade, Emanuel, é isso mesmo. Mas bem, gente, vamos parar de teoria e vamos direto para a prática. Vamos ver quem viveu todo esse processo. Eduardo, vamos começar por você. Como você chegou ao crédito fundiário? Tudo começou quando a minha produção já não estava indo tão bem. E para quem não sabe,
Eu produzo arroz na propriedade da minha família, que era dos meus pais, depois passaram para mim. Depois de uma seca tremenda que acabou dizimando a plantação e matando tudo, e como a gente é agricultores pequenos, né, a gente não tem, depende diretamente do que a gente planta para conseguir pagar as dívidas, foi muito difícil nos reerguermos. E com isso a gente acabou se endividando financeiramente. Tá, e depois dessa seca, o que que aconteceu? Sinceramente, muita coisa, mas resumindo, tive que vender minha propriedade para pagar os empréstimos altos com o banco. Nossa, deve ser horrível ter que viver nessa insegurança, né? Ficar só pensando em pagar as dívidas. Nem me fale, mas ainda bem que eu superei essa fase. Tá, mas como você descobriu esse programa? Um dia que eu fui no banco para tentar renegociar o que eu ainda devia, e o atendente, um rapaz muito atencioso, viu minha situação e perguntou se eu já tinha ouvido falar de crédito fundiário. Infelizmente, muitos produtores como você não conhecem essas políticas públicas. E aí ele falou que existia um extensionista da Emater que podia me orientar. No começo eu até nem acreditei, mas fui atrás para saber o que era. E o sindicato me ajudou com a documentação do imóvel que eu queria comprar, com o CAR, as certidões, foi tudo basicamente tranquilo. Meu irmão, desculpa perguntar isso, mas nessa conversa com o extensionista, ele mostrou alguma opção diferente, como é que melhorar a produção, ou ele não mostrou? Ele mostrou? Sim, ele analisou meu caso, me deu a ideia de fazer um sistema pecuária-floresta, ou civil pastoril. Eu achei estranho no começo e foi difícil até me adaptar, mas com o tempo eu me acostumei. E com um crédito de 120 mil, comprei uma área e montei o sistema. Nossa, esse sistema é muito bom e gera uma renda ótima, unindo dois tipos de agricultura. Nossa, assim, a minha vida ficou totalmente tranquila, não fico mais dependendo de uma safra só. Além de que agora eu tenho árvores frutíferas, o gado e além de ovelhas. Tudo integrado no sistema, e fora que a minha renda está 80% melhor do que antes. Isso é excelente, Eduardo. Você comprovou seus 5 anos de experiência rural, teve o apoio do sindicato, do extensionista e reconstruiu tudo, exatamente o objetivo do programa. Muito bem. Agora, Lauren, você, como foi que o crédito fundiário entrou na sua vida? Ah, sim, minha família sempre foi de empregos rurais. A gente morava e trabalhava numa grande fazenda, mas o nosso sonho de ter o próprio canto sempre existiu. Se eu entendo bem de como é ótimo ter o próprio canto para produzir o que quer, sem depender de ninguém, nossa, não se compara a nada. Nossa, verdade. Então, eu resolvi fazer o curso técnico em agropecuária e lá, durante o curso, eu me apaixonei pela agroecologia. Lá eu aprendi que produzir de forma sustentável, respeitando o solo, a água e, o mais importante, sem o veneno, gera o mesmo tanto que uma produção não agroecológica, além de ser um alívio para o planeta. Tá certa completamente. Mas, quando eu me formei, veio aquela frustração. Como colocar tudo aquilo em prática sem ter terra própria? Tá, mas foi aí que você conheceu o programa? Sim, um professor comentou do programa em uma aula, e o que me animou de verdade foi saber da linha Terra da Juventude. Naquela época eu tinha 22 anos, e eu me enquadrava certinho. Juros de 0,5% ao ano e ainda aquele bônus de 40% para quem pagasse em dia. É um incentivo muito bom. E depois disso, você fez o quê? Eu busquei o sindicato, organizei os documentos, comprovei a experiência que eu já tinha ajudando meus pais e pelos estágios do curso técnico. Ah, mas Lauren, assim, o processo também foi muito demorado para você? Mais ou menos. Levou uns 8 meses entre o projeto, né, a aprovação no Conselho Municipal e na análise do Ministério. E me dava uma ansiedade, um nervoso. Disso eu entendo também, nossa, parece que tipo, nunca vai ser aprovado e tu fica remoendo, pensando e mais. Uma hora vai dar certo, e sempre dá. Eu tava contando os dias já. Mas a gente vai juntando os documentos, o sindicato ajuda, né? E o extensionista, ele vai ajustando o projeto. E valeu cada dia de espera. Tá, mas mudando assim um pouco do assunto, como foi que você montou esse projeto com foco na agroecologia? O crédito foi estimado de R$ 200.000, financiou a terra e a infraestrutura. E eu pude planejar tudo de acordo com a cerca viva,
sistema agroflorestal com hortaliças, frutas, criação de galinhas caipiras, e o extensionista que estava comigo, ele abraçou a ideia e ficou me ajudando a calcular a viabilidade. Só por curiosidade, onde tu vende teus produtos, Lauren? Principalmente em feiras, né? Também vendemos produtos orgânicos para escolas públicas por meio do Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma que integra-se ao PNAE, e tem os mercados que temos nossos produtos lá também. E você, Eduardo? Também para algumas redes de mercados e feiras, mas não sabia desse programa do governo, depois vou dar uma olhada. Sim, é ótimo, principalmente para nós que somos da agricultura familiar. E sabe, Manuel, o que é mais engraçado de tudo isso? O que é o mais engraçado em tudo isso? Que enquanto o Eduardo reconstruiu a vida com o sistema silvopastoril, você apostou certo na agroecologia, que são dois caminhos bem diferentes, mas que mostram como o programa se adapta à vocação e ao conhecimento de cada beneficiário. E no fundo, tanto o sistema da Lauren quanto o meu estão ligados com a agroecologia. É mesmo. Tá, mas como que o processo pode ser tão burocrático? Como é que ele pode durar tantos meses? Essas pessoas não têm todo esse tempo, não. Como é que ele pode ser tão burocrático? Como é que ele pode durar tanto tempo? Exato. Mas como tudo que envolve burocracia demora aqui nesse país, não tem muito o que fazer, não. E outro ponto crítico muito importante, Emanuel, é a assistência técnica continuada, que muitos extensionistas nem se importam se a economia do produtor vai bem ou não. Eles só querem saber de fazer o trabalho e ir embora. A história do Eduardo só mudou porque o extensionista que se importou verdadeiramente desenhou um novo sistema produtivo para ele, que rendesse mais do que o antigo. Se não fosse ele, nem sei o que eu teria feito. Tá, e da Lauren, porque ela não teve formação e encontrou um técnico que teria apoiado ela em agroecologia. Sem a tese de qualidade, as linhas de crédito existem, mas os projetos, então, eles não podem atingir seu potencial, é isso? E sabe, Emanuel, hoje eu faço questão de incentivar as pessoas a procurar um extensionista. E para aqueles que estão ouvindo e ainda têm uma dúvida quanto aos profissionais, dê uma chance para eles. Não vai custar nada ouvir o que eles têm a dizer. Meu professor tinha uma frase ótima que sempre falava: a sustentabilidade econômica e ambiental precisam andar juntos. O crédito é a semente, mas o conhecimento é a água e o sol para ela brotar. É isso mesmo. E para fecharmos o nosso podcast, o Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma ferramenta potente de justiça social e desenvolvimento rural, com linhas que vão de 2,5% a 0,5% de juros ao ano, de carência de 36 meses e financiamento de até R$280 mil. Ele é bem acessível, mas exige de documentação correta, apoio sindical e um bom projeto técnico. Ele também transforma vidas quando combina crédito com assistência técnica de verdade e um diálogo com os diferentes modos de vida no campo. Bem, terminando o programa aqui, mais um episódio do Ars Podcast, quero agradecer ao Eduardo e à Lauren, que são prova viva de que a política pública bem aplicada muda vidas. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Antes de terminar o podcast, eu gostaria de cumprimentar a todos os agricultores que estiverem nos ouvindo agora. Gente, procure o sindicato, a Emater, não desistam. Mesmo que demore 6 meses ou mais, vale muito a pena. E é um direito nosso, precisamos ir atrás dessas políticas que nos beneficiem. E para você que é jovem, como eu, vou deixar um recado. Existe uma linha especial esperando por vocês. Juros quase zero, bônus por pagar em dia. Não deixem de acreditar em seus sonhos. E você, ouvinte, encontra todas as informações oficiais sobre o Programa Nacional de Crédito no site do MDA e no portal da Anater. As referências que usamos no programa e os documentos consultados estão na descrição do episódio. E eu sou o Emanuel, este foi mais um episódio do UERGS Podcast. Até semana que vem, pessoal.